A reunião de desligamento da Patrícia foi numa sexta-feira à tarde. Não era demissão por corte, era demissão por justa causa. Eu soube pelo corredor, como se sabe de tudo no escritório. Procurei o gestor na segunda-feira e perguntei o que havia acontecido. Ele fechou a porta da sala. Disse que durante um processo de promoção interna, o RH havia verificado o diploma da Patrícia. A universidade informou que ela nunca havia concluído o curso. 4 anos de reunião, de projeto, de decisão tomada com base no que ela dizia saber. 4 anos de, na minha especialização, a gente aprendeu que, e segundo a teoria que estudei, e na minha formação, isso era tratado de outra forma. Nada disso havia existido. Se você está chegando agora, se inscreve no canal e ativa o sininho. Toda semana tem uma história nova aqui. Meu nome é Renato, tenho 38 anos, sou coordenador de projetos numa empresa de tecnologia e trabalhei com a Patrícia durante 4 anos. Ela havia entrado na empresa com um currículo que listava graduação completa em administração e uma especialização em gestão de projetos numa instituição reconhecida. Era comunicativa, segura, tinha facilidade para apresentar ideias e conduzir reuniões. Ninguém havia verificado o diploma na contratação. A empresa tinha um processo de verificação que, na prática, dependia de o candidato entregar os documentos, e a Patrícia havia entregado documentos que pareciam legítimos. Em 4 anos, nenhuma inconsistência havia sido flagrada no dia a dia, até o processo de promoção. O que o RH havia descoberto era o seguinte: a Patrícia havia cursado 3 anos de administração e trancado o curso. Nunca havia concluído, nunca havia se formado. A especialização em gestão de projetos nunca havia acontecido. O diploma que ela havia entregado na contratação era falso, impresso, com logo da instituição, com assinatura do reitor, e falso. Nos dias seguintes, fui revisitando mentalmente 4 anos de trabalho, as decisões que ela havia tomado, citando a formação como base, as vezes em que eu havia aceito a posição dela porque ela parecia saber mais do assunto do que eu. As reuniões em que ela havia conduzido discussões técnicas com uma segurança que eu havia interpretado como competência comprovada, comprovada por um diploma que não existia. A parte que ficou mais pesada não foi descobrir que ela havia mentido, foi descobrir que eu havia usado as opiniões dela como referência, havia recomendado as abordagens dela para outros projetos, havia dito para outros colegas que a Patrícia tinha uma visão boa sobre aquele tipo de problema. Minha credibilidade estava parcialmente construída sobre a dela, e a dela era inventada. Numa tarde da semana seguinte ao desligamento, um colega me mandou uma mensagem. Havia encontrado o perfil da Patrícia numa rede profissional. O perfil havia sido atualizado, a empresa onde havíamos trabalhado estava listada, com o cargo que ela havia ocupado, com as conquistas que ela havia descrito em linguagem de currículo, e a formação continuava lá. Graduação, especialização, tudo que havia sido comprovado como falso num novo perfil, para um novo empregador que provavelmente não sabia nada. Denunciamos o perfil para a plataforma, não sei o que aconteceu depois, não sei se a Patrícia foi contratada em outro lugar com o mesmo currículo, não sei se alguém verificou antes de contratar. E essa incerteza é a parte que mais me incomoda. A empresa revisou os processos de verificação de diploma após o caso. Passou a confirmar diretamente com as instituições antes de qualquer contratação. Tarde, mas passou. O que ficou pra mim dessa história é algo que não se resolve com o processo interno. É a percepção de que trabalhei 4 anos ao lado de alguém cuja autoridade profissional era inventada, e que parte do meu trabalho nesse período foi influenciado por essa autoridade inventada. Não consigo quantificar o impacto disso. Não consigo saber quais decisões teriam sido diferentes se eu soubesse que a base técnica dela não existia. Essa é a parte que não tem resposta. O que aprendi é que diploma não é só papel, é a promessa de que alguém passou por um processo, que foi avaliado, que aprendeu sob supervisão, que tem uma base que pode ser responsabilizada. Quando essa promessa é falsa, tudo que foi construído em cima dela fica sem fundamento, e você só descobre quando alguém resolve verificar. No caso da Patrícia, levou 4 anos. Obrigado por ter ficado até aqui. Se esse relato te marcou, deixa o like. Ajuda muito o canal a chegar em mais pessoas. E se você tem uma história parecida, conta nos comentários. A gente lê tudo.